Olá, telespectadores da TV Senado. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem aquelas atribuições que constam da Constituição Federal. Mas no primeiro semestre desse ano ela imprimiu uma nova marca, um protagonismo, colocando em debate os grandes temas nacionais e internacionais. Conosco aqui o senador Fernando Collor. Senador, seja bem-vindo mais uma vez à TV Senado. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do primeiro semestre na sua comissão, na comissão que o senhor preside. Eu fico muito feliz de poder apresentar um balanço extremamente positivo. Nós realizamos 24 reuniões, dentre essas reuniões 8 painéis temáticos, que são aqueles painéis que nós realizamos às segundas-feiras, às 18 horas, a cada 15 dias, tratando de assuntos relacionados a essa ordem internacional e como o Brasil se coloca dentro dessa ordem internacional. Tivemos inúmeras audiências, 8 audiências públicas, aprovamos 3 matérias muito importantes, que foi a Lei de Imigração, que é raro no Congresso nós aprovarmos leis que tenham origem no próprio Congresso de um parlamentar. E essa Lei de Imigração é um exemplo. É de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, e que nós aprovamos na Comissão de Relações Exteriores e posteriormente foi aprovado no plenário. Substitui aquele Estatuto do Estrangeiro Exatamente, antigo Estatuto ainda. do Estrangeiro antigo, que é lá dos anos 46, enfim, final dos anos 40, né? Então, hoje nós temos uma lei de imigração extremamente moderna, adaptada aos novos tempos. Voltamos também um acordo internacional do aquífero Guarani com a Argentina, extremamente importante. E votamos 2 acordos comerciais, dentre vários outros acordos, mas 2 que eu destacaria, comerciais com o Chile, um com o Chile e o outro com o México. De modo que foi um período em que nós tivemos vários convidados para participar desses painéis, acadêmicos, jornalistas, especialistas no assunto tratado no painel em tela, e surgiu um debate muito positivo. O Brasil no cenário internacional foi assim o tema nesse primeiro semestre de 8 painéis. Dentre eles eu consegui aqui, através da TV Senado, acompanhar alguns. Para minha sorte, que eu aprendi muito. Sobretudo na questão do Brexit, como isso afeta os brasileiros que vivem na Inglaterra, os brasileiros que têm passaporte europeu, que já a cidadania europeia, mas que são 100 mil brasileiros lá. A questão da Rússia, a China também como um grande tigre, um grande dragão, né, no cenário internacional, modificando toda essa cena da geopolítica internacional. O que o senhor destacaria na questão do protecionismo? O senhor que foi, quando presidente, o senhor que abriu as primeiras portas daquela questão que era a proteção da indústria nacional. A inspiração para a realização desses painéis é exatamente baseada nessa questão. Não é? O título, está no próprio título, expresso isso com clareza. O Brasil e a ordem internacional. Estender pontes ou erguer barreiras. Isso no sentido metafórico. Muita gente pensa que erguer barreiras no sentido de impedir que haja migração. Não é isso. Erguer barreiras no sentido aí serve como o protecionismo que o presidente eleito dos Estados Unidos levantou durante a sua campanha eleitoral, e parece-me aprovada pelo eleitorado porque o elegeu presidente. Então, os Estados Unidos que sempre foram um país foram abertos, fechados em alguns setores em que ele protege, mas abertos comercialmente. Então, ele está voltando a ser um país, depois de muitos e muitos e muitos anos, um país extremamente protegido, ou seja, erguendo barreiras. E os Estados Unidos, com esse novo presidente, erguendo barreiras não somente para evitar a migração, no caso da fronteira mexicana, e no caso dos atos que ele baixou de impedir a vinda para os Estados Unidos de naturais de 6 ou 7 países daquela região do Golfo Arábico, e
E também na questão do protecionismo comercial, dizendo América para os americanos. Os empregos que têm que ser dados a americanos. Na verdade, seria um passo atrás na globalização, né? Sem dúvida, um passo atrás até na própria concepção da economia americana, porque hoje nós temos, fora dos Estados Unidos, inúmeras indústrias americanas que deixaram de se instalar nos Estados Unidos, uma indústria X, por exemplo, a Nike, que é uma multinacional. Então, a Nike ela tem indústrias em vários países, que vai de Singapura, Malásia, Peru. Componentes dos produtos da Apple, por exemplo, são alguns produzidos pela vários, Foxconn, e na China. Índia, em Bangalore, na China, em Taiwan e em Bangalore também na Índia. Os componentes, essa questão dos componentes da indústria eletrônica, não é? Mas também na Nike que eu citei. Então, a gente pode ver, vai comprar algum produto da Nike, pode ver na etiqueta Made in Filipinas, Made in tal, né? Então, nessa questão, o senhor coloca, se o senhor me permite, a inserção do Brasil, dos brasileiros na cadeia produtiva internacional. De que forma? E o que eu digo é que é o seguinte, é que isso inaugura uma ordem internacional diferente da que nós vivíamos antes da eleição do presidente americano. Nós, eu digo, o restante do mundo. Os Estados Unidos é uma potência extraordinária, né? Enfim, é absolutamente inigualável comparando com o restante do mundo. É inigualável no sentido do seu poderio, né? Militar, de conhecimento, de inovação tecnológica, enfim, em todos os campos. Então, quando chega um momento, um presidente que se elege dizendo exatamente o contrário do que os Estados Unidos vieram praticando até agora, isso mexe com o resto do mundo. Então, é uma ordem internacional diferente daquela que nós estávamos acostumados a viver. Que chegou também a ser o tema que chegou abordado na questão do Brexit, onde os descontentes do Reino Unido, né, quiseram também, votaram também pela saída do Reino Unido da comunidade europeia. Então, essa ordem internacional é que nós estamos querendo ver nesses debates que nós estamos promovendo, nos painéis, de que maneira o Brasil pode se inserir nesta ordem internacional, né, nesta nova ordem internacional, de maneira a tirar vantagens e, naturalmente, vantagens não somente de forma egoística, né, mas tirar vantagens que sejam recíprocas para os nossos parceiros comerciais com quem nós temos relações. Na questão do Brexit, tem um detalhe que me parece que deve ser realçado. Eu acho que foi uma cochilada que o ex-primeiro-ministro deu, o David Cameron, quando propôs aquele plebiscito. Porque a vitória foi muito apertada. Foi 50 e alguma coisa por cento, talvez tenha chegado a 51 no máximo, daqueles que apoiaram a ideia da saída do Reino Unido da União Europeia. E um eleitorado com características completamente diversas. Completamente diferentes. Os conservadores votando pela saída e os mais jovens pela sua permanência. E isso, os mais jovens, o que é que eles desejam hoje? O que eles desejam é ter uma oportunidade de poder sonhar com um futuro melhor do que aquele que eles estão vendo sem fronteiras, com livre circulação, não só do capital, mas de pessoas também. Podendo eles aproveitar essas oportunidades que a globalização oferece. Mas acontece que a globalização, ela, pelo avanço da inovação tecnológica, ela está criando e gerando uma série de deserdados do processo. São aqueles que exatamente não conseguiram se atualizar na sua profissão, e a profissão exige uma especialização cada vez maior das atividades profissionais,
E seja por deficiência do ensino patrocinado pelo Estado em questão, seja pela falta de entusiasmo ou de ânimo das pessoas de procurarem se aperfeiçoar, eles vão ficando para trás. E ficando para trás significa ficando fora do mercado de trabalho. Ficando fora do mercado de trabalho gera as frustrações todas que nós sabemos e conhecemos, o que gera uma revolta e que essa revolta faz com que eles caminhem para um desejo de mudança. E um dos itens que teve uma influência, com certeza, nessas votações, na votação do Brexit, na votação, no movimento na França que chegou, que foi derrotado, enfim, essa questão da migração e dos refugiados também, que foi também tema de um dos painéis. Mas, senador, infelizmente nós temos pouco tempo, eu queria perguntar ao senhor se os painéis vão continuar e qual a importância de trazer para a Comissão de Relações Exteriores, trazer técnicos, trazer especialistas. Nós teremos no segundo semestre mais 9 painéis, realizaremos 28 reuniões plenárias, mais reuniões do que as 24 que realizamos no semestre passado, nesse semestre que está terminando. E vamos tratar muito dessa questão, sobretudo do desemprego, da questão da migração, da questão do terrorismo, da questão da guerra cibernética e da questão desses que nós chamamos os deserdados pelo processo de globalização e de inovação tecnológica. Eu acho que são temas muito interessantes e que, mais uma vez, eu gostaria de convidar a todos aqueles que vêm participando dessas audiências e desses painéis, de que fiquem atentos para os temas que serão tratados e contamos sempre com a presença via internet dos nossos internautas. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. De 17 a 28 de julho, durante o recesso parlamentar, você acompanha aqui na TV Senado entrevistas com os presidentes das comissões, fazendo um balanço do primeiro semestre e antecipando o que vai acontecer de melhor no segundo semestre de 2017. Obrigado pela atenção.